Naquela rua, à meia-noite, uma vez por mês, na alta lua nova, uma estranha criatura se ergue das sombras. Sua caçada dura 5 horas, tempo suficiente para fazer mais vítimas do que o acumulado no mês inteiro. Seus passos são sorrateiros e silenciosos como a noite. Suas mãos são garras afiadas que dilaceram até mesmo o capô de um carro. Seus olhos amarelos hipnotizam suas vítimas para a morte certa. Seu focinho, com afiados dentes que muito se assemelham ao de um lobo, tem a capacidade de rasgar até mesmo a dura couraça de um elefante. A criatura é mais alta que o mais alto jogador de basquete e com uma pelagem escura e densa como nuvens de um fogaréu. Por fim, seu rosnado, o último som que suas vítimas escutam antes de serem tragadas por essa feroz e terrível criatura. Alguns o chamam de lobisomem, não só por causa de sua leve aparência lupina. Outros o chamam de demônio da meia-noite. Há os mais supersticiosos que dizem que é a reencarnação de um antigo demônio aprisionado numa casa e que sai para se vingar daqueles que há muito lhe fizeram mal. Mas na verdade, ela nada mais é do que uma alma amaldiçoada buscando liberdade, contudo, jamais a encontrando. Naquela quinta-feira de lua nova, todas da cidade fizeram algo novo, algo inusitado, algo que talvez pudesse lhes poupar a vida. Foram passar a noite em outra cidade. Alguns alugaram hotéis, outros foram para a casa de familiares ou amigos. A cidade, por 5 horas, tornou-se fantasma, deserta. Só se ouvia o som do vento correndo livremente pelas ruas desobstruídas de pessoas e carros. Quando o sol se pôs e o ocaso se ergueu lentamente, trazendo escuridão e trevas frias sobre o lugar, o som de passos pôde ser escutado. O vento parou de correr e soprar para saber quem era seu companheiro naquele momento tão inóspito. Quem ousava ficar numa cidade que em poucas horas seria o habitat de uma criatura carniceira? Aos poucos, os passos se tornavam mais fortes e constantes, e se multiplicavam. Havia mais que uma pessoa naquele lugar. "Trouxeram as armadilhas?" perguntou a voz de um homem alto de meia-idade, barba por fazer, cabelos curtos e olhos brutos. Do lado esquerdo da cintura ele carregava uma machadinha e do lado direito uma perigosa faca de caça. "Viemos caçar um monstro, óbvio que trouxemos", disse um homem um pouco mais jovem, cabelos cacheados, pele clara e olhos de predador. "Bombas, granadas, cordas, correntes, bombas de gás, ácido, rede elétrica, baterias, coxinha, risoles, Fanta." "Coxinha? Risoles? Fanta?" perguntou o homem de meia-idade em tom perplexo. "Claro! Não sabemos que horas vamos sair daqui, então trouxe um lanchinho para nós", respondeu o jovem cacheado como se aquilo fosse a coisa mais óbvia do mundo. "Você pode não sentir fome, mas eu sinto, e muita. Se você não fosse meu irmão, eu com certeza te mataria agora. Se eu não fosse seu irmão, você com certeza já estaria morto agora. Agora, ao trabalho." O homem mais velho olhou para ele com desprezo, mas nada disse. Pegando as armas e armadilhas que estavam nas bolsas dos outros 3 homens, começou a dividi-los pela cidade, para armar tudo até que a meia-noite chegasse. E quando ela chegou, encontrou o jovem cacheado comendo uma coxinha com um brilho de felicidade nos olhos. "Eu juro, se alguma coisa der errado, eu jogo você para esse monstro comer enquanto corro para salvar minha vida", disse o irmão mais velho em tom indignado com a serenidade do jovem. Ele não se dignou a responder, apenas sorriu e fez uma joinha com a mão e a boca cheia de coxinha de frango com catupiry. Os outros 3 homens que estavam com eles tinham entre 25 e 34 anos, altos e fortes, olhares perversos, prontos para destripar qualquer um que lhes cruzasse o caminho, e eles estavam esperando ansiosamente por esse momento. Os 5 estavam escondidos atrás de uma barricada que eles montaram. Um deles tinha um rifle na mão, pronto para atirar na primeira criatura que se movesse. Na primeira badalada da meia-noite, quando o relógio da igreja soou, uma névoa espessa surgiu do chão, cobrindo até quase metade da canela deles. Na segunda badalada, a temperatura pareceu cair uns 20 graus. Um vapor de frio saía da boca dos homens quando eles comentaram sobre o ocorrido. Na terceira badalada, um
cheiro de carniça, corpos putrefatos e morte emergiu pela cidade. Parecia vir de todos os lugares e lugar nenhum ao mesmo tempo. Na quarta badalada, as luzes começaram a piscar. Algumas apagaram, mergulhando a cidade numa semi-escuridão que deixaram os homens receosos. Acho que não nos contaram tudo sobre essa cidade, disse o que estava com um rifle na mão. Na quinta badalada, um uivo ecoou sombrio e aterrorizante pela cidade. Um uivo de prata congelada. Um uivo que faria até mesmo o mais valente dos lobisomens ter medo. Não houve mais badaladas. O relógio da igreja cessou, mas todas as portas que ele abriu ao soar permaneceram abertas, permitindo que o caos reinasse naquele lugar. O medo era palpável, mesmo entre aqueles homens preparados para aquilo. Não se esqueçam, mirem na cabeça. Não desperdicem munição tentando ferir o monstro. Eu o quero morto, disse o irmão mais velho enquanto varria com os olhos o lugar à procura daquilo que foram procurar. O uivo parecia ainda ecoar em seus ouvidos e ossos. Acho que vou querer uma dessas coxinhas, disse um dos homens. Sinto que essa noite será longa e eu vou ficar com muita fome. Enquanto o jovem pegava na bolsa um lanche para o companheiro, passos pesados começaram a ser escutados pela cidade se aproximando deles. Uma sombra amorfa começou a se materializar na escuridão. Pontos brilhantes como estrelas dançaram no ar na direção deles. A névoa no chão começou a redemoinhar enquanto aquele ser andava lenta e mortalmente. Mesmo com a pouca luz, agora era possível ver o que todos os cidadãos daquela cidade viam uma vez por mês nas noites de lua nova. A escuridão assumindo a forma de uma criatura. Não era homem, não era lobisomem, não era demônio, não era nada que se pudesse assemelhar a alguma coisa na terra. Aquilo era único. Terrivelmente único, uma expressão humana cheia de ódio e fome misturado com uma sede por sangue abissal. Nossas armas serão mesmo capazes de parar isso? Perguntou um dos homens num sussurro assustado. Mirem na cabeça e atirem à vontade, disse o homem de meia idade, que apesar de tentar esconder, também estava com medo daquilo que via. A noite gritou quando os 5 homens corajosos começaram a atirar contra aquela criatura que vinha lenta e obstinadamente na direção deles. Os tiros pareciam atravessar a criatura como se ela fosse feita de névoa. Ela não recuou, não gritou, não demonstrou sentir dor, não demonstrou sentir medo. Ela era feita da noite e do caos. As balas das armas deles não a poderiam ferir. Espalhem! Gritou o homem. Numa fração de segundos, a névoa sob os pés deles começou a se agitar quando seus passos correram apressados para cercar a criatura. Eles pararam de atirar para poderem se esconder. Um deles entrou no mercadinho que tinha deixado aberto para emergência e se escondeu atrás do caixa. Tirou a mochila das costas e pegou lá dentro uma lata de spray e um isqueiro e estava prestes a acender contra a escuridão. Mas ela o tragou primeiro. O grito do homem foi abafado pelo gorgolejar do sangue que jorrava por seu pescoço. Seus olhos viram o contorno da escuridão que se assomava sobre ele com 2 brilhos estrelares feios. A morte lhe tomava nos braços enquanto a vida lhe escorria e empoçava ao chão. Joel morreu sem que ninguém o pudesse escutar. Outro homem se escondeu numa oficina atrás de um caminhão. Ali ele deixou escondido umas marretas e tacos com espinhos, mas ao olhar para aquelas armas neandertais, percebeu que elas seriam tão úteis quanto seu rifle tinha sido. Abandonou tudo aquilo e foi até a bancada e pegou o maçarico. Só a luz pode vencer a escuridão, pensou ele enquanto pegava a arma de fogo. Ao acendê-la naquele lugar escuro, uma fagulha de esperança brilhou, mas rapidamente foi cauterizada quando o maçarico caiu apagado no chão e foi engolido pela névoa, junto com metade do seu braço. O homem abriu a boca para gritar, mas uma garra afiada atravessou seu peito, arrancando toda a voz e ar de seus pulmões. Ele foi erguido e lançado contra uma parede como se fosse um boneco de pano. Na parede ficou a marca de seu corpo. No chão ficou um corpo sem vida. Mateus foi morto sem que ninguém o pudesse ver. O terceiro homem foi para uma casa de 2 andares e se escondeu na sacada, onde tinha uma visão ampla de onde estavam. Mas ele não via nada, não via ninguém, não ouvia nada nem ninguém. Onde estavam seus companheiros?
Ele tirou da mochila 2 granadas e ficou com elas nas mãos, pronto para atirar assim que visse a noite ganhar forma. Seus olhos vasculhavam tudo, atentos como um felino. Mas a noite tinha outros planos para ele. Um cheiro putrefato coçou-lhe o nariz. Quando olhou para trás, já era tarde demais. Os olhos de estrelas o fitavam famintos. Uma baba como mercúrio derretido escorria de seus dentes prateados e 10 garras de aço fincaram em suas costelas, erguendo-o do chão com um gemido fúnebre. Leonel morreu no segundo andar de uma casa que não era sua. Suas mãos penderam flácidas, soltando as granadas que seguravam as armadas. A noite clareou quando elas explodiram. A criatura fugiu gritando. A névoa redemoinhou frenética sobre os pés pesados do monstro da lua nova. Escondidos num beco, os irmãos viram aquilo e tiveram a mesma terrível ideia. A noite só acaba quando o sol nasce. A escuridão só cessa quando a luz chega. Era hora de clarear de uma vez por todas aquela noite. O monstro ainda corria com medo do fogo quando o irmão mais velho gritou para chamar sua atenção. Em suas mãos, uma tocha ardia vivamente. O irmão mais novo correu até o posto de gasolina e encheu algumas garrafas com combustível inflamável e voltou rápido para auxiliar o irmão antes que ele também fosse tragado pela noite. Enquanto cercavam a criatura, impedindo que ela fugisse para qualquer direção, o jovem espalhava gasolina pelas ruas sem se importar com o futuro da cidade. O uivo de raiva e ódio da criatura da lua nova encheu a noite como uma fumaça espessa, intoxicante. Seu som parecia 1000 agulhas nos ossos dos irmãos que agora lutavam não apenas para capturar ou matar o monstro, mas para dar fim à noite. Por fim, todo o combustível nas garrafas acabou e o irmão mais novo só tinha uma caixa com alguns fósforos nas mãos. Do outro lado da rua, a uns 50 metros de distância, ele viu o mais velho agitando a tocha na tentativa de afugentar o monstro que se aproximava lento e perigosamente. Era a hora do sol nascer. "Ei, seu demônio mal amado!" gritou o mais novo. A criatura morfa olhou para ele com cintilantes olhos de desprezo. O jovem ria como um demente enquanto acendia um fósforo. Apenas um seria o suficiente. Quando o frágil palito raspou na caixa, gerando a faísca necessária para acendê-lo, uma pequena chama dançou no ar, deixando o olhar daquele jovem mais demente ainda. E naquele momento, naquele tardio momento, naquele momento de completa epifania, o irmão mais velho percebeu que a noite não seria a única a se dissipar naquela cidade. Seu irmão também arderia com aquele fogo. Eles estavam longe demais para que pudessem salvar um ao outro e ambos sabiam que só um sairia vivo dali. Somente um contaria a história de como a noite clareou para sempre. Quando o palito de fósforo caiu, a princípio ele foi tragado pela névoa e menos de um segundo depois uma serpente de fogo emergiu do asfalto, dançando pela cidade, expulsando as trevas, a névoa, o frio, a noite. O grito do monstro da lua nova urgiu como um vulcão em erupção quando percebeu que o fogo o cercava de todos os lados sem deixar rotas de fuga. Em questão de segundos, as ruas ardiam, as casas queimavam, os carros explodiam e o ar tornou-se pesado demais para ser respirável. Não havia para onde fugir a não ser para a saída da cidade, que estava atrás do irmão mais velho, longe demais do irmão mais novo, fora dos planos do monstro da lua nova. Quando os irmãos se olharam, não havia tristeza em seus olhos, só havia o sentimento de missão cumprida. O mais novo tirou da mochila o último risoles e a Fanta Guaraná, que a essa altura já estava quente, e apreciou o último lanche, enquanto a noite corria ferozmente em sua direção, cheio de ira e ódio. Se a noite ia cair para sempre, ela levaria consigo um último mortal. As garras da noite cravaram frias e mortais no peito do jovem, erguendo-o do chão como se fosse um troféu. Jamie viu a noite minguar lentamente, do mesmo modo que sua vida. O fogo já ardia infernalmente quando isso aconteceu. Tudo estava sendo consumido pelas chamas. A fumaça já se erguia a muitos metros de altura, anunciando a quem tivesse olhos que uma cidade estava se tornando fantasma. Enquanto ceifava a vida daquele irmão de olhos dementes, a noite era ceifada pelo fogo de que sempre buscou fugir. A cidade ficou ardente e clara durante horas. As casas foram consumidas pelas chamas. Todas as bombas e dinamites que os 5 homens levaram explodiram uma a uma de lugares diferentes, ajudando a espalhar a destruição e o fogo.
Nada nesse mundo seria capaz de conter aquele fogaréu. O que era para ser apenas uma noite de carnificina proporcionada pelo monstro da lua nova se tornou na extinção de uma cidade. Quando o sol nasceu, ele não conseguiu iluminar a cidade, pois ela ainda queimava com o fogo que insistia em arder. Tudo estava queimando nas chamas, se tornando um combustível para elas, mas nada se extinguia no fogo. Ele queimava e queimava e queimava, cada vez mais, constante. Não havia água que pudesse apagá-lo, não havia extintor de incêndio que pudesse extingui-lo. A cidade passou a queimar incessantemente, para sempre. Ninguém jamais soube quem iniciou aquele inferno, mas todos se tornaram gratos por essa pessoa ter dado um fim ao monstro da lua nova, mesmo que para isso uma cidade inteira tivesse que ser destruída. O irmão mais velho, Diego, viveria até seus últimos dias com um sentimento de derrota, pois ele não matou o monstro que agora aterrorizava outra cidade e ainda perdeu seu irmão mais novo. Ele tardiamente percebeu que a noite nunca terá fim. Ela é apenas um momento de luz solar durante algumas horas que por fim chegam ao fim.